noite. Acabamos de acompanhar o jornal principal da TV Sucesso e entramos em direto para mais um programa Revista Nacional. Hoje vamos analisar aquilo que foram as notícias com mais destaque durante a semana e contamos com a presença de dois comentadores, nomeadamente o Julião Arnaldo e também o outro comentador que passamos a apresentar dentro de instantes. Vamos então começar por analisar o tema que tem que ver com o anúncio do governo provincial de Nampula, que diz que não houve fome em Nampula, mas sim stress alimentar. Vamos perceber o que é stress alimentar com os nossos comentadores, que passo a apresentar também o Baltazar Fael, que está connosco há 3 semanas. Boa noite, obrigada pela vossa presença aqui no Revista Nacional. Julião Arnaldo, que, portanto, estreia o Revista Nacional. Como é que analisa esta comunicação do Governo Provincial de Nampula, que diz que não houve fome, mas stress alimentar em Nampula? O que é stress alimentar? Ana Maria Albino, boa noite, Moçambique, boa noite, colega de painel, Baltazar Fael, e boa noite a todos que neste momento acompanham o programa. Bom, eu penso que esta questão do stress alimentar foi largamente debatido, ou está sendo largamente debatido, por conta, eventualmente, de alguma incompreensão que houve na sociedade moçambicana e, sobretudo, dos órgãos de comunicação social, em particular, o que noticiou a informação face à entrevista que foi concedida pelo secretário de Estado da província de Nampula, o Sr. Mete Gondola. É preciso dizer que no campo da segurança alimentar ou da ajuda humanitária, a insegurança alimentar ela é dividida por 5 estágios. O primeiro estágio tem a ver com a insegurança alimentar mínima, depois tens o stress alimentar, depois a crise, a emergência e, por fim, tens a fome. Eventualmente, a pessoa que entrevistou, ou a emissora que entrevistou o secretário de Estado da província de Nampula, não teve cuidado de investigar e ter a informação exata sobre a tipologia ou a definição exata do que é stress alimentar. E as pessoas, como tem sido o hábito nos últimos tempos, pegam no tema e viralizam sem ter o conhecimento necessário em relação àquilo que são as tipologias da insegurança alimentar do ponto de vista das organizações internacionais ligadas à assistência humanitária, em particular às Nações Unidas e ao PMA, do qual Moçambique é signatária deste pacto. Julião Arnaldo, nós tivemos informações, notícias, tivemos também equipas que escalaram a província de Nampula e que viram em loco as pessoas de determinados distritos a comerem capim. Em sua opinião, isso significa que há stress alimentar ou que houve a desinformação em relação a esse aspecto? Bom, primeiro eu queria desmistificar essa narrativa que viralizou-se, como dizia no início, em relação ao stress alimentar. Quando que se define a stress alimentar? Porque a fome só ela existe quando preenchido esses 4 aspectos que eu elenquei, conforme ou segundo o chamamento das Nações Unidas, do PMA, do qual Moçambique é signatário. Agora, em relação à fome em determinados distritos da província de Nampula, é um facto que há determinados distritos de Nampula que,
por conta da irregularidade das chuvas, por conta da distribuição irregular também das chuvas, houve bolsas de fome em relação a estes distritos. Portanto, não é stress alimentar, é fome. Não, desculpa, houve stress alimentar, fome é força de expressão, stress alimentar nesses distritos, ou problema de insegurança alimentar, melhor assim, que, obviamente, como pode ter imaginado, segundo disse, os colegas foram ao terreno, tiveram acompanhamento devido da INGD e outras organizações ligadas à ajuda humanitária. Portanto, para a questão concreta daquilo que se pensa que é assunto, que é a questão do stress alimentar, era importante e é importante clarificar o stress alimentar, que foi a resposta dada a uma pergunta de um órgão de comunicação ao secretário de Estado da província de Nampula, era a tipologia da insegurança alimentar na escala da cadeia que existe, de que neste momento ainda não atingiu a fase crítica que é da fome, que ela deve ser confirmada com dados credíveis de órgãos do Estado e, sobretudo, o Ministério da Saúde e também o INGD, que são os órgãos, neste momento, reitores deste setor. O que está acontecendo neste momento é o stress de fome. Exato. Baltasar Fael, comer capim ou algumas plantas, significa stress alimentar ou fome? Olha, obrigado pela questão que colocou. Cumprimentar também os telespectadores e colegas aqui do painel. Dizer que nós, antes de irmos de fato para analisar estes fatos, é importante, antes de mais, que tenhamos conhecimento daquilo que está acontecendo no terreno. Depois, claro que aparecem estas tipologias, estas categorias que foram avançadas. Já aqui também estou claramente a aprender com o Lennon que existem várias cadeias, eu não sabia que isto existe. Mas, de fato, nós ouvimos pela imprensa que há situações de fome em Nampula. De pessoas estavam a comer capim como avançou a Ana Maria. Então, eu penso que é aqui onde nós temos que nos focar, em elementos fatuais, naquilo que está a acontecer exatamente no terreno. Há ou não fome? Há pessoas que ficam dias ou um dia sem ter uma alimentação, nem diria adequada, mas ter uma alimentação para si, para poderem, portanto, suprir aquilo que são as suas necessidades. Eu penso que é aqui onde nós temos que nos focar. As questões científicas e outras que podem ser avançadas aqui, eu penso que podem ser enquadradas, mesmo a esse nível científico, estamos a dizer. O que nós pretendemos saber é, há ou não pessoas em Nampula que ficam um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias sem alimentação para si? Porque isto é que é o fundamental que nós saibamos. Há ou não essas pessoas? A imprensa avançou uma informação. O secretário de Estado de Nampula avançou outra informação. Quer dizer, onde é que está aqui a verdade? Quem é que, de fato, está a avançar com dados concretos do que está a acontecer? Foram entrevistadas as pessoas. O que é que estas pessoas disseram? Estão a sofrer de fome? Não estão a sofrer de fome? Como é que é o seu dia a dia? Eu penso que são estes elementos que, mais do que a questão científica, é a questão prática, a questão fática daquilo que está acontecendo no terreno. E é isso que nós, como cidadãos, queremos saber. Há ou não fome em Nampula? Então, eu penso que estar a discutir questões científicas e outras, isso não enche a barriga de ninguém. Não enche a barriga da população que está em Nampula, não enche a barriga de ninguém neste país. Então, eu penso Exato. que é este o elemento que nós temos que avaliar. Para Onde é que está avançarmos. a verdade neste aspecto em concreto? Julião Arnaldo, haveria aqui a probabilidade de se admitir em Nampula que, de facto, em algumas regiões há fome? Admitir significa ter a humildade de dizer que, em algumas situações, de facto há fome. Ou aqui há uma tentativa de se encobrir, portanto, há incompetência, se calhar,
passo a expressão, do governo de Nampula. Quando nós temos a informação factual de que há pessoas em alguns distritos já comerem plantas e capim, devido também a esta questão da pandemia da Covid-19 que afetou todo o mundo e que houve uma recessão económica, e que sim, esta situação poderá ter afetado negativamente algumas partes do mundo. Bom, se me permitir, eu volto a reforçar o que eu disse no início, que era importante clarificar ou desmistificar esta coisa conceitual que, em algum momento, criou algum alarido na sociedade e, sobretudo, nas redes sociais e em alguma imprensa. Não, com isso não se pretende escamotear a verdade, muito menos esconder factos. Os factos mandam dizer que em Nampula há sim bolsas de insegurança alimentar, não fome, porque é necessário, volto aqui a chamar a atenção a necessidade de voltarmos a respeitar a tipologia segundo as Nações Unidas, porque eu, concordando em parte com o que disse o colega Faela, nós não podemos usar essas tipologias quando nos convém. Neste momento, depois de toda a campanha que foi feita, toda a narrativa que foi feita em relação às declarações do secretário de Estado da província de Nampula, colocando numa situação de desqualificação ou falta de respeito com aqueles que neste momento sofrem de insegurança, ignorando eventualmente a questão da tipologia, e ele é representante do Estado a nível da província de Nampula, que necessariamente responder em função daquilo que é a tipologia, do tipo de insegurança alimentar, foi o que ele disse. O mais importante neste momento é discutir efetivamente há ou não há. Exato. Em Nampula, há 5 ou 4 distritos que neste momento estão a passar dificuldades de segurança alimentar, nomeadamente Moecate, Monapo, Herati, Meconta, Monjiqual e Morupula, dos quais 3 distritos a informação foi partilhada a partir de denúncias ou supostas denúncias de contas fictícias das redes sociais, que foi transformado depois em notícias que algumas organizações da sociedade civil e alguns órgãos de comunicação social transformaram isso num debate sério que depois de um trabalho aturado a nível da província, a nível central, verificou-se que efetivamente não havia razão daquela notícia. Mas Exato. O mais importante neste momento, há 3 distritos ou 4 que efetivamente há insegurança alimentar, ou bolsas de insegurança alimentar, no qual o governo local, em parceria com o INGD, em parceria com as comunidades locais, em parceria com os outros parceiros de cooperação de Moçambique, antecipadamente deram resposta a essas comunidades. Qual é a razão dessas bolsas de insegurança? Como tinha dito na minha primeira intervenção, teve muito a ver com a falta de chuva. Nós, infelizmente, continuamos a depender, em grande maioria da nossa agricultura familiar, da queda de chuva. E quando elas falham de previsão, e nós temos o hábito, já sabemos, a partir de setembro é o período de preparação de terras, outubro é o lançamento da primeira época, e quando não chove, obviamente, toda aquela produção, aquilo que era previsão, vai abaixo. Exato. Foi o que aconteceu em Nampula, em alguns pontos, mas também temos informação e devemos aproveitar neste momento a oportunidade que temos aqui na TV Sucesso para denunciar que existem campanhas de desinformação que, por exemplo, apontavam que em Herati havia diarreia, cólera, quando na verdade não era cólera. Por exemplo, em Tuculo havia fome, na tipologia das pessoas que faziam a denúncia e que foi largamente debatido e depois feita uma investigação exaustiva, descobriu-se que também em Tuculo, no distrito de Monapo, não havia fome. Portanto, são este tipo de informações que é necessário denunciarmos de forma veemente com vista a impedir que notícias sem verificação, sobretudo quando são emitidas por jornais, por televisões, por rádios, sem verificação, não faz sentido. Vamos então passar para o segundo tema da noite. Vamos falar da
a recente atuação da Polícia Municipal da cidade de Maputo. Refiro-me a alguns agentes da Polícia Municipal da cidade de Maputo que, portanto, prenderam um cidadão. Baltasar Fael, como é que analisa esta situação e da competência de uma polícia municipal agir da forma como agiu? Eu penso que este tipo de situação já é recorrente por parte da nossa polícia, e não vou falar só da polícia municipal, mas mesmo da polícia de proteção, que usa o excesso da força para controlar algumas situações que acontecem na via pública. Neste caso concreto, acredito eu que era um vendedor, alguém que estava nas proximidades, ao qual a Polícia Municipal tem competência de agir, no sentido de controlar como é que o comércio é realizado, mas a forma como a polícia age em alguns momentos para contra um indivíduo, 2, 3, 4 polícias, eu penso que isto é excessivo em termos da forma como abordam o indivíduo, da forma como o retiram do local, colocam na carrinha, embaixo dos bancos, etc. Isto não se faz com nenhum cidadão. Nenhum cidadão. Quer dizer, não precisava de ser aquele, mas nenhum cidadão deve sofrer aquele tipo de ação. E pelo que nós observamos, eu pude observar no vídeo que circulou, o cidadão nem sequer estava a oferecer, por aquilo que eu vi, Ameaça. Exato, nenhuma resistência, simplesmente foi carregado de modos, vamos lá dizer assim, buçais por parte da polícia, vamos dizer mesmo os nomes aqui, forma buçal como a nossa polícia atua, e foi colocado na viatura. Ora, a atuação posterior, que depois nós também acompanhamos por via da imprensa, mostrou claramente que a polícia agiu suspendendo aqueles indivíduos do exercício das suas atividades e acredito que até instaurando processos Exato. contra os mesmos, o que de alguma forma mostra que ao nível das lideranças da polícia discordaram ou não concordam com aquele tipo de atuação. Agora, nós temos que nos questionar também que tipo de formação é que a Polícia Municipal recebe? Porque estes casos já vêm sendo recorrentes e envolvem, portanto, vários agentes da Polícia Municipal e não aqueles em concreto. Então, que tipo de formação é que esta polícia tem para atuar contra os vendedores? Nas diversas situações, não vou dizer só na situação em que o vendedor ou a pessoa abordada não oferece resistência, mas mesmo quando oferece resistência, o que é que se diz à polícia? Como é que esta deve atuar nessas situações? Deve ser com meios violentos, deve ser... Portanto, eu penso que isto passa muitas vezes por aquilo que é a postura que a polícia tem que ter no terreno, mas esta postura não vem com a polícia de casa. Esta postura é ensinada ao polícia quando ele recebe a sua formação. Então, eu penso que estes elementos, porque estamos a falar nisto de forma recorrente, mesmo quando é a atuação da polícia de proteção, estamos a falar de cenas de violência gratuita, de violência descontrolada, em que muitas vezes nós que estamos de fora, volto a repisar isto, achamos que não é aquela melhor forma que a polícia deve atuar. Exato. Julião Arnaldo, como é que analisa esta atuação da Polícia Municipal perante um cidadão que aparentemente não tenha demonstrado resistência? Bom, primeiro eu tenho que concordar com o que disse o meu colega, Baltasar Fael, em relação à brutalidade com que a polícia atuou contra o cidadão. Agora, há aspectos que penso que devem ser também equacionados. Se calhar, antes de ir aos aspectos, dizia o colega Fael que o problema da recorrência de casos de violência praticada pela polícia deriva em parte, ou se não, pela formação, porque esse comportamento não vem de cá. Eu não sei quais são os critérios que usou o colega para medir ou para determinar que essas práticas
são adquiridas no processo de formação ou na admissão e formação do polícia. Parece que não. Há um exagero aqui nessa análise, porque pela reação que depois tomamos conhecimento do sucedido, a própria Polícia Municipal, sou porta-voz, acho que é Ernesto Zulo, se não estiver a falar erradamente o nome dele, foi muito claro na reação no que diz respeito à condenação e à solidariedade que o Conselho Municipal, como entidade, teve com aquele cidadão específico, mas com as demais práticas que existem de violência, que são condenáveis a todos os níveis naquela instituição. Fazendo recordar, não é prática, quer no processo de seleção, quer no processo de formação, e acima de tudo, quando são destacados para atuar em determinadas zonas, terem ou usarem de forma excessiva e a força, e sobretudo quando a ocasião, o momento, não exige o uso da força bruta como foi usada contra o cidadão Xerico, o famoso, mais conhecido por Xerico, na zona de Chamacu. Portanto, também associar-me ao colega e a todos que antecederam, a nível dos jornais, redes sociais, na condenação veemente dos 4 polícias que estiveram envolvidos naquele processo e, acima de tudo, esperarmos do Conselho Municipal, da instauração da sindicância que está em curso, a responsabilização de vida em função da gravidade do processo que está em causa. Exato. Nós vimos e temos visto de forma sistemática algumas atuações da Polícia Municipal em relação a chefes de família, que são mulheres viúvas, solteiras, que vendem na rua. Nós temos visto a Polícia Municipal a arrancar uma senhora idosa dos seus 70 anos, arrancar e a colocar no carro para os vendedores dos carrinhos de mão, vulgo Chova, Chitaduma, a retirarem os seus produtos para o carro. Baltasar Faiel, qual é o papel da Polícia Municipal face ao cidadão, que muitas vezes não tem até uma informação privilegiada, que está ali porque tem que trabalhar, que está ali porque tem que vender, e não tem esta informação que a Polícia Municipal tem, que nós, como jornalistas, temos, que juristas, doutoras, que têm esta informação? Qual é o papel da Polícia Municipal? Eu acho que qualquer polícia em qualquer país, a sua principal função é, primeiro, educar o cidadão, no sentido de forma voluntária, cumprir com aquilo que são as normas, os procedimentos e a sua forma de atuar. Ora, falhando estes procedimentos, é claro que depois temos que partir para uma outra fase, que é, se o cidadão resiste, existem meios também para conter esta resistência, que devem ser proporcionais à forma como o cidadão atua. Quando digo proporcionais, quero exatamente falar que para um tipo de atuação que o cidadão tem, a polícia tem que procurar meios que são adequados a conter aquela forma como o cidadão está a agir. Não vamos aqui quantificar em termos exatos como é que isto é, porque também é difícil. Estamos a falar de situações que acontecem no terreno, de imediato, em que pode-se causar, e vou usar a questão do governador de Nampula, o tal stress para todas as partes aqui, tanto da parte da polícia como da parte do cidadão. Isso acontece mesmo com nós, os cidadãos. Sim. Quer dizer, se me acontece uma situação de imediato, que eu não estou preparado para ela, a minha forma de reação, se calhar, não seria a mesma se eu estivesse preparado para aquela situação. Exato. Então, aqui é importante dizer que estes casos são recorrentes, isso é um fato, e nós acompanhamos a imprensa, aquilo que a imprensa vai dizendo. O importante aqui, na minha ótica, é que os indivíduos, todos eles, têm a sua consciência, têm a sua forma de agir, mas há um comando ao nível das instituições que diz como é que, se você está aqui
está a exercer uma determinada função, como é que você deve se comportar na via pública, tendo em conta os vários cenários que você vai encontrar. Porque os cenários não são enquadrados como departamentos estanques, não é? Eles vão evoluindo ou consoante a situação que se encontra no terreno. Exato. Então, o que eu penso é que a polícia deve estar preparada exatamente para agir nesses vários cenários. E eu costumo levantar muito a questão, por exemplo, das manifestações, que quase que no nosso país passou a ser uma coisa proibida, em que basta se anunciar uma manifestação, seja pelas redes sociais, o que a polícia faz não é ir lá para tentar acompanhar as pessoas de alguma forma, mas é levar cães, é levar, quer dizer, impedir. Aparecer equipada de uma forma tal que impede as pessoas de exercer este direito constitucional. Então eu penso que as atuações da polícia devem ser sempre enquadradas dentro de um determinado contexto. Julião Arnaldo, os meios justificam os fins ou os fins justificam os meios? Qual é o papel da Polícia Municipal para com uma cidadã que vende na rua e que poderá sim estar a infringir a postura municipal? Como é que se pode aqui arranjar, ou ver-se meio termo, para que não hajam estes excessos por parte da Polícia Municipal? Bom, em relação a este quesito, penso que já é diferente do primeiro, da primeira abordagem que fizemos da violência excessiva, porque se estivermos recordados em relação a todo o processo de municipalização, descentralização, onde a ideia central é levar o poder mais próximo do cidadão e para resolver os problemas do cidadão, no caso concreto dos munícipes, há um conjunto de regras que devem ser criadas para a convivência sã naquela circunstância administrativa. É verdade também que nos últimos 30 anos, com a democratização do país e com a passagem do partido dirigente para o Estado de Direito Democrático, há um conjunto de regras que, por algum tempo, até por responsabilidade das instituições do próprio Estado, deixaram de serem cumpridas. Por exemplo, o comércio na via pública. Sim. Em nenhum Estado do mundo é normal ou é permitido. Há um conjunto de regras que são exigíveis para o exercício do comércio. É verdade também que, para o nosso caso, em que 60 ou 70 segundos sondagens ou estatísticas oficiais exercem o comércio informal e por conta desse lapso do tempo que foram permitidos que vendessem em qualquer esquina e fossem a fonte de rendimento de famílias e até da educação de muitos de nós, mas também é necessário fazer perceber se nós queremos ter as nossas cidades, as nossas vilas, os nossos municípios, exemplos de paisagem, turístico e exemplos de desenvolvimento, é necessário colocar algumas regras. Mas eu até vou usar aqui um termo muito usado, passa a expressão, no teatro, que nós sempre começamos da morte. Durante muitos anos, nós tivemos um certo comportamento que foi normalizado, porque quando não há uma regra durante muito tempo, à exceção se faz à regra. E depois há esta mudança repentina e depois não há o período de graça que nós chamamos, que tem que se implementar tudo em cima do joelho. Acha que isto é uma forma simplificada ou correta? Bom, eu ia para aí mesmo. O problema é a questão da definição do período de graça. E me parece, falando dos grandes centros urbanos, Maputo, Beira, Inhambane, Nampula, Quelimane, esse estado de graça já foi dado. E há sinais claros de 3, 4 mandatos anteriores em que as pessoas foram avisadas que deviam abandonar o comércio nas vias públicas para dedicar o seu comércio em zonas onde os municípios ou as instituições administrativas daquelas circunscrições administrativas iriam indicar. Eu vou pegar o caso de Maputo. Desde que o Dr. Comicho tomou posse neste novo mandato,
andamos há 2 anos em avisos para a saída dos vendedores de ruas para locais indicados. E a justificação é a mesma em todo o país. Porque nos novos sítios não há condições, nos novos sítios não há clientes, nos novos sítios... Uma série de justificações para tentar legitimar a ilegalidade. E nós, como dizia o Rafael na sua abordagem em relação ao sistema, nós não podemos, de forma permanente, aceitar que as nossas cidades se transformem-se, já se transformaram nos últimos 30 anos, porque já sustentaram doutores, já sustentaram famílias, e há de reparar que as mesmas pessoas criticam a imundície do que são as nossas cidades hoje e querem ser Estados Unidos, querem ser Kigali, querem ser Cape Town, mas para tu chegares a Cape Town, a Kigali, há uma série de condições e pressupostos que devem ser cumpridas. E uma delas é ter as vias públicas ou sítios que não são permitidos para venda e consumo de álcool, eventualmente, livres, e aceitar aquilo que são os ditames urbanísticos ou municipais para que as cidades possam... Obviamente que os municípios também têm que fazer o seu trabalho para complementaridade. Eu que assistimos neste momento da cidade de Maputo em relação à Costa do Sol, que muita gente dizia que as famílias iam morrer de fome. Certo. Mais uma vez, a questão da fome volta aí. Passados 7, 8 meses, é verdade que isso vai requerer sacrifício às famílias, mas para que as cidades sejam regradas e o custo de viver na cidade deve ser bem entendido, há um conjunto de regras que devem ser estabelecidas e essas regras devem ser cumpridas. Exato. Sob pena de transformarmos as nossas cidades numa lixeira que tem se transformado nos últimos 30, 20 anos. Portanto, é um exercício difícil que vai exigir sacrifício de cada um de nós até, eventualmente, a perda de condição ou qualidade de vida por conta do negócio que é exercício em qualquer esquina, mas é um exercício necessário para regular não apenas a vida dos munícipes, mas também para desenvolver a qualidade e a tranquilidade que é necessária a nível das nossas cidades. Última questão, Baltasar Fael, depois vou também ouvir a sua opinião, Julião Arnaldo. Os grandes centros urbanos de algumas cidades da Europa e também da América, para quem tem este privilégio de poder viajar e conhecer outras realidades, nós sabemos que os passeios são transformados em cafés, em bares, mas de uma forma organizada, porque não há espaço. E sabemos que as grandes cidades são, portanto, os polos de comércio, de desenvolvimento e de emprego. Porque não há espaço, eles implementam este tipo de fazer negócio nos passeios, mas de forma organizada. Isto vai dar emprego às pessoas, vai criar condições para as pessoas e vai permitir também com que famílias saiam dos seus prédios, vão sentar debaixo do seu prédio para tomar um café. Na França, por exemplo, os passeios são transformados em cafés, não de venda de bebidas alcoólicas, mas de lugares em que as famílias vão sentar, estar ali. Como é que olha para esta questão de oportunidade, de poder-se implementar uma nova forma de fazer negócio e os passeios vazios que, portanto, as pessoas vão passando e na cidade de Maputo temos visto carros nos passeios? Olha, é assim, eu penso que é uma questão, vamos dizer, de organizacional. E é uma questão de tempo também. Aquilo que avançou, de fato, tem razão. Quem já viajou um pouco pelo mundo encontra este tipo de situação. Em Lisboa, Lisboa é quase tudo boteco, exatamente, raca, etc. Mas são atividades que são exercidas de forma organizada. Em primeiro lugar, é preciso organizar. E depois de organizar, é preciso saber que tipo de comércio você deve fazer em cada parte de uma cidade.
Porque uma coisa, é claro, é vender aquilo que se vende, aquelas bugigangas, etc., nos passeios, etc. Outra coisa é eu ter um restaurante, depois ter as cadeiras ali ou a esplanada, onde as pessoas se sentam organizadamente e consomem as suas refeições e os seus produtos. Ora, isto há em todo mundo, porque a crise de emprego não é só de Moçambique. Exato. A crise de emprego é algo generalizado a nível mundial. Então, é preciso encontrar formas de as pessoas ganharem o seu sustento, mas usando aquele espaço físico que existe. Portanto, é por isso que eu comecei por falar em organização. É preciso organizar. Exato. Agora, eu não sei qual é a perspectiva que o nosso município tem. Se é banir o comércio que é realizado desta forma ou é estar a iniciar um processo de organização que nos vai levar a que este tipo de atividade e outras que podem ser desenvolvidas nesses espaços físicos sejam feitas de forma organizada. Eu penso que isto é o essencial. Exato. Porque banir em tanto que tal comércio, eu penso que se calhar não é a melhor solução para as cidades. Exato. Mas é aquela solução que pode ser encontrada em algum momento para organizar e num futuro próximo nós termos estas pessoas ou outras a exercerem este tipo de atividades nestes locais onde hoje nós nos dissemos, onde nós hoje, ou as autoridades municipais hoje dizem que não podem desenvolver estas atividades, mas de forma organizada. Porque é preciso olhar para este binômio. Tu hoje vais sacudindo as pessoas dali e o que acontece é que depois de algum tempo estas mesmas pessoas vão voltar para os mesmos locais e a polícia muitas vezes não está lá. Ou vão arranjar formas de exercer esse comércio e quando a polícia chega, elas simplesmente dispersam-se e desaparecem ali do local. Então, qual é a solução para isto? Eu penso que as próprias autoridades municipais, os conselhos autárquicos e etc., devem se organizar também no sentido de permitir que estas pessoas exerçam este tipo de comércio de forma organizada. Eu penso que tudo passa por uma organização das cidades, porque o emprego é uma crise mundial e ele vai continuar a existir. A polícia perseguindo ou não as pessoas, elas vão voltar aos mesmos locais. É só olharmos para a questão da Baixa da cidade de Maputo. Houve um tempo que esteve tudo limpo, mas hoje se tu desces e vais abaixo, as pessoas estão ali a exercer o comércio. Exato. A polícia chega, recolhe, vão criando formas de recolher os produtos sem que a polícia os possa encontrar. Então, eu penso que há que sobretudo, encontrar um meio termo para que não haja esta criação de um mau ambiente ao nível das cidades, mas que as pessoas possam desenvolver as suas atividades de forma organizada. Exato. Julião, última questão. Há 2 anos era normal que pessoas comprassem frutas. A fruta é saudável. Num passeio, depois uma banca organizada, em que era uma banca de fruta, e as pessoas iam lá comprar. Mas agora já não se vê isso na capital. Como é que olha para essa questão? Aproveitam-se os passeios para um comércio organizado e depois se bana e temos visto estas recorrências de vai. Eu penso que até, fazendo a boleia do que o colega dizia em relação a qual é o objetivo do Conselho Municipal de Maputo ou dos outros conselhos autárquicos do país, não me parece que seja o objetivo de banir o comércio informal. Porque o comércio informal há consciência da própria superestrutura do Estado que representa 70% a 80% da cidade moçambicana. Portanto, o desafio é organizar este comércio. E falando do Conselho Municipal da cidade de Maputo, por exemplo, há um exemplo que posso dar, ou dois, por exemplo, a retirada do mercado do peixe, que outrora estava em barracas com ratos, com sacos rotos, para um local muito mais bem aprazível. Organizado. E o mesmo exercício vai se verificar em relação aos vendedores de frango. Outrora nós comemos o frango com areia e ventos, e hoje há condições, ou pelo menos há uma perspectiva de que até junho, julho, terá um mercado de frango, o primeiro do país, organizado para a venda do frango e todas as magumbas e outros tipos
de peixes que possam existir. E esse deve ser o caminho. O caminho natural será de reorganizar o comércio informal, até trazendo este comércio informal. Este é o desafio da tributária para o comércio formal, formalizando, dando garantias de reconhecimento a nível institucional ou como bancos para poder fazer empréstimos, que hoje não têm, porque eles fazem de forma muito precária, de forma muito artesanal. Portanto, há necessidade aqui. Chamo também a atenção aos próprios órgãos de comunicação social, os comentadores, analistas e estudiosos para a necessidade de ajudar na comunicação que tem que ser feita a esta sociedade que representa 70%, 80% dos habitantes, para a necessidade de reformular o seu negócio para um padrão que queremos que seja de desenvolvimento e que acompanhe o desenvolvimento do país, do modo que amanhã, depois da manhã, sejamos um novo Kigali da África. Por que não uma nova Lisboa? O que dizia, por exemplo, na França, que eu estive lá em 2012, eu via a principal avenida, Élysée des Champs, onde tem lá muitos africanos que fogem de África para do plano de emprego, estão lá a trabalhar, mas de forma organizada, onde cada esquina, o quarteirão está devidamente identificado que tipo de atividade deve se exercer. Este é o desafio que nós devemos ter em Moçambique e acredito que só com muita boa comunicação e coordenação poderemos atingir os objetivos que nós podemos. Agora, manter a resistência que nós sentimos, por exemplo, da Baixa de Maputo, mesmo depois de todo o evento que nós assistimos em março do ano passado, março e abril, isso, em algum momento, coloca-nos numa situação de perceber o que nós queremos como Estado. Será que temos que viver de forma paupérrima para sempre ou podemos avançar para muitos Estados que merecemos? Exato. O que nós não podemos é regressar para o que nós éramos. Um comércio informal, desorganizado, isto é que não pode ser. Vamos então avançar para o outro tema da noite. Vamos falar deste recente relatório do Centro de Integridade Pública que avança sobre as consequências das dívidas ocultas para o país. Baltasar Fael, quais são as consequências diretas ao país com este considerado o maior calote aos moçambicanos? Eu penso que as consequências são de várias ordem, como o próprio relatório apresenta. É um relatório que procurou, de alguma forma, cobrir tudo aquilo que são todos os poros, se assim podemos dizer, que se abriram com este escândalo de nível internacional, porque isto, de fato, veio mostrar que a corrupção ela própria não tem fronteiras, ela acontece a vários níveis. É um escândalo que envolve pessoas de várias nacionalidades, empresas estrangeiras e de alguma forma, vamos dizer, alguns agentes do Estado moçambicano. Ora, tem desde consequências ligadas a questões de pobreza, tentou-se estimar aqui em que medida isso pode ter abrangido pessoas, cerca de 2 milhões de pessoas. Aquilo que foram as perdas para o país, tanto durante este período todo, desde 2016 por aí, a questão relacionada com a atuação das instituições, como é que elas agiram para tentar, de alguma forma, evitar as consequências que se seguiram aos escândalos das dívidas ocultas. Portanto, é um relatório que, de alguma forma, procura trazer luz mesmo àquilo que são as instituições de investigação neste país. Estou a falar das instituições do judiciário, os tribunais e as procuradorias, para, de alguma forma, nós tirarmos lições disto. O que é que nós precisamos, como Estado, como país, de fazer? Porque estes elementos todos ajudam-nos, de alguma forma, a analisar o que é que, como país, nós precisamos de fazer para evitar que situações deste género tanto aconteçam. É preciso dizer que já há medidas a serem tomadas para tentar mitigar que situações como
esta que aconteceu em Moçambique voltem a acontecer. Não sabemos qual é a amplitude nem a eficácia que estas medidas hão de ter, portanto, ao nível dos vários setores, mas há aqui uma lição que é trazida de que, de fato, se nós como país queremos desenvolvermos, temos que evitar que situações destas aconteçam. E nós sabemos, este é um relatório que foca concretamente na questão das dívidas ocultas, mas sabemos sobre questões de corrupção. O próprio Congresso do Partido Frelimo, eu penso que sim, realizado, abordou esta questão da corrupção. O Presidente da República acaba de falar desta questão da corrupção com o corpo diplomático acreditado em Moçambique. O relatório, que foi a informação do Procurador-Geral da Assembleia do Procurador-Geral da Assembleia da República, trouxe a questão da corrupção como tendo evoluído, tanto de 2020 a 2021, cerca de 40,5%. Então, são estes elementos que nós temos que olhar para eles e olhar para o nosso Estado, olhar para este trabalho que é feito pelas organizações da sociedade civil, no sentido de isto é uma tentativa de ajudar o Estado a, de alguma forma, buscar aqui elementos para tentarmos controlar, não vou dizer estancar a corrupção, porque não é possível em nenhuma parte do mundo acabar com a corrupção, e todos os países do mundo têm um certo nível ou índice de corrupção. Então, eu penso que este relatório traz estes elementos, mostrar o que é que aconteceu e a necessidade de se responsabilizar as pessoas envolvidas, portanto, neste escândalo das dívidas ocultas. Há corrupção e corrupção em alguns países. Baltazar, quais foram os impactos diretos destas dívidas, segundo o relatório, para o país? Depois vou para si, Julião Arnaldo. Eu penso que os impactos, os principais, são vários, mas se levaríamos aqui muito tempo para falar nisto. Em termos de perdas para o país, desde que estes fatos aconteceram até hoje, estamos a falar de cerca de 11 bilhões, aquilo que é a estimativa que o CIP conseguiu apurar. Em termos de pessoas, porque o país em algum momento deixou de receber ajuda direta ao orçamento do Estado, como vinha acontecendo. Cerca de 2 milhões de pessoas foram empurradas, portanto, para a pobreza. Eu penso que só estes dois elementos, para não olhar para outros de nível institucional, já mostram qual foi a dimensão deste escândalo e aquilo que ele ainda continua a causar no tecido social e econômico deste país. Então, é um pouco este alerta que o CIP tem que estar a procurar trazer, de que este tipo de atuação pode, de alguma forma, e não vai lesar aqueles que já estão no seu nível de vida com alguma estabilidade, mas acaba afetando claramente aquela população que já de si é débil em termos de condições de vida no seu dia a dia. É esta população que se beneficia mais, por exemplo, deste apoio direto que era, portanto, canalizado para o Estado moçambicano, que se vê, portanto, empurrada para níveis de pobreza bastante altos. Exato. Julião Arnaldo, o Baltazar Feil acaba de dizer que cerca de 2 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza, 11 bilhões de meticais, portanto, foi também o saldo destas dívidas ao país. O país deixou de receber a ajuda externa e sabemos que nós precisamos disto, porque o nosso orçamento é sempre deficitário. Julião, haverá reversão a este calote? A recuperação de ativos, por exemplo, para o país? Bom, primeiro é preciso, deixem-me só saudar a iniciativa do CIP, em querer trazer mais uma vez ao debate esta questão, ou na sequência do trabalho que tem feito em relação à questão das dívidas ocultas, até pela sua gravidade, faz todo sentido. Por isso, a minha saudação em relação a esse esforço permanente
com vista a alertar as autoridades, a justiça em particular e a sociedade moçambicana sobre os potenciais riscos e impactos sociais que pode ou está a causar a sociedade moçambicana. Agora, aqui tenho dúvidas em relação ao critério, aos métodos que foram utilizados para chegar aos números que são anunciados, e pela forma como são anunciados, são tão pomposos que qualquer um ficaria de sentido e pensar que o Estado moçambicano, neste momento, está falido ou desgovernado, o que, quanto a mim, me parece um pouco exagerado. Há um conjunto de informações que vale a pena reter. A alerta e a preocupação permanente em relação a todo o processo e eventualmente, até servir de elemento de pressão à justiça moçambicana em relação ao processo que está em curso em Moçambique, para que, no final do dia, este processo tenha um desfecho positivo e que Moçambique desonere-se das dívidas ou das garantias bancárias que concedeu às 3 empresas comerciais que ora ditas. Portanto, agora, é preciso chamar a atenção, por exemplo, que dos 3 créditos conhecidos no valor de 2 mil milhões de dólares, apenas um que foi transformado ou convertido em Eurobond, que é a dívida da Ematum. Portanto, mais uma vez aqui, eu tenho dificuldade em perceber aonde, que métodos, que critérios, eu não sou economista e eventualmente o Faela entenda melhor que eu, ou os colegas que tiveram a fazer esse trabalho, usaram para a determinação da valoração do serviço da dívida comercial que foi feita pelas 3 empresas, para hoje estarem calculadas a 11 bilhões de dólares, ou seja, 100% do serviço da dívida de Moçambique, quanto o Estado moçambicano de 75 até hoje. Portanto, estão a somar o que é o serviço de dívida moçambicano de 75 até hoje, mais 2 vezes para termos 24 bilhões. Portanto, eu não quero aqui colocar em causa, porque não conheço as bases. Eu li o relatório do CIP, não vi informação adicional. Acredito que os pesquisadores do CIP tentaram guardar a informação para dar a quem tivesse interesse, mas espero que nos próximos tempos possam fornecer essa informação para até para consolidar esse trabalho que julgo necessário e importante para o processo de esclarecimento e de seguimento do processo. Outro aspecto não menos importante, eu preciso também chamar a atenção em relação a esse aspecto, é a questão no pacote dos impactos, se falasse da pobreza, da devolução da moeda, da dívida insustentável, economia desacelerada, desemprego, pobreza, esses todos os aspectos, infelizmente, tenho de dizer isso, sempre estiveram a acompanhar Moçambique de 75. Mas nós... Por várias razões, incluindo até, eu não sei se faz sentido falar da desvalorização, por exemplo, da moeda, no mês ou num período em que a moeda está a atingir os níveis de valorização, quanto sabemos, históricos, e num contexto adverso àquilo que são os valores da economia. Portanto, eu tenho alguma reserva, ainda que concorde em relação à pertinência de estudos desta natureza, em relação aos critérios e a modalidade que foi usada pelo CIP para determinação, quer para o desemprego, porque a Covid não foi achada, a crise internacional desde 2008 que atinge o mundo não foi achada, a instabilidade militar na zona centro de Moçambique e no Cabo Delgado não foi achada e apenas resume-se na dívidas ocultas. Me parece que é um exercício tanto quanto premeditado para querer concentrar os problemas do país que devemos reconhecer que existem e que devem ser melhorados, e todos nós somos convocados neste momento para o seu melhoramento, para a questão de dívida pública, e é que acaba sendo, quanto a mim, salvo minha opinião, um expediente de natureza política e não necessariamente um estudo académico. Baltasar Fael, 1 minuto. A recuperação de ativos poderia minimizar os impactos diretos destas dívidas ao país? Eu primeiro dizer que eu sempre me recuso a falar de questões de natureza política, embora todos vivamos em questões de natureza política. O CIP não é uma organização política, nem trabalha com expedientes de nenhuma organização política. Então, seria bom o colega retirar isso, portanto, se pensa que o CIP responde a expedientes políticos. Eu próprio não tenho partido,
e lhe convido para ir a qualquer partido ver se alguma vez teve militância. E acredito que os meus colegas não têm. Então, retire isso de natureza política. Eu não sou político, nem venho aqui a este programa para defender nenhum partido político. Se calhar um dia venho a ser, porque o futuro ninguém conhece. Mas não sou político. E nunca fui. E acredito que os meus colegas, embora cada um tenha a sua queda, ninguém está ligado. Então, retire a questão dos expedientes políticos, tente centrar-se naquilo que o relatório fala. E no período em que o relatório cobre, porque parece que está querendo puxar para tempo de Covid. Não estamos a falar do tempo da Covid. Leia bem o relatório como diz que leu, e pelo que está a dizer, me parece que não leu. E se tem dúvidas, convido-lhe vá ao CIP e nós vamos lhe esclarecer as dúvidas. Porque essas questões, se acompanhou o webinar que o CIP realizou, as pessoas levantaram, os meus colegas economistas explicaram como é que chegaram a esses números. Então, penso que não esteve atento. Esteja mais atento para ter um debate direto, ir às questões e evitar fazer especulações. Porque o que está a dizer aqui é uma especulação. O CIP não segue expedientes políticos. O CIP faz trabalho técnico e vai ao encontro daquilo que são os assuntos. Então, não nos conote. Peço-lhe, por favor, vamos debater o assunto, mas não nos conote com questões políticas. Vamos então avançar para essa questão. Se o caro colega Lennon é político, está a defender uma formação política, defenda a sua formação política. Eu aqui não estou a defender política. Vamos então avançar para a questão que eu lhe coloquei. Se a recuperação de ativos poderá minimizar os impactos diretos das dívidas Se for a ao país. reparar aquilo que foram, e mesmo olhar para a acusação do Ministério Público com atenção, há de verificar que os valores que lá estão, claramente que não cobrem aquilo que são os 2 mil milhões de dólares de que se fala, não cobre. Se Moçambique quer recuperar, de fato, aquilo que foi desviado, isso vai acontecer com os processos internacionais. Não vai acontecer a nível interno. Grande parte destes fundos e daqueles que foram passando como se suspeita, como há indícios, e eu sempre tenho tido o cuidado de chamar a atenção às pessoas nesse aspecto. Há indícios de que o partido X recebeu dinheiro, fulano de X recebeu dinheiro, mas são puros indícios que existem. O Ministério Público, entanto que instituição a quem cabe fazer, exercer ação penal, e os tribunais a quem cabe, a final do processo, determinar de fato aquilo que foram os valores desviados, esses é que vão nos trazer os números. Mas uma garantia eu lhe dou aqui. Grande parte, o volume maior destes recursos de que envolvem estes escândalos das dívidas ocultas estão, portanto, fora do país. Exato. Estão dentro. Julião, tem direito à réplica, a tréplica, vamos dizer assim. Primeiro, eu penso que o colega, não sei se, porque eu disse, refletia a verdade, por isso sentiu-se um quanto ofendido ou tocado em relação ao assunto, e eu deixo ao critério da análise de quem nos vê a partir de casa e analisa aquilo que são os elementos, sobretudo o relatório com o qual volto a reiterar que é um relatório ou um trabalho necessário, mas peca pelos métodos aplicados para a obtenção, quer os números do serviço da dívida, quer os números do desemprego serem, até prova contrária, quanto a mim, falacioso ou perigoso, até porque, fazendo uma comparação daquilo que o Estado moçambicano em 44 anos, alguma coisa não está bem. Estava a falar de 11 bilhões, que é o serviço da dívida moçambicana nos últimos 40 anos. Conta de 2 mil milhões de dólares, o CIP calcula que sejam mais 11 milhões de... Portanto, aqui vamos ser sérios, não estamos aqui a exigir muita ciência, muitos economistas, e esta coisa de pensar que ninguém é independente, ninguém está ligado ao partido, essa é uma falácia que todos nós, quando nos convém, o fazemos. Mas no final do dia, qualquer um de nós tem um interesse. Se trabalha no CIP, tem um interesse de ter emprego. Se o CIP recebe dinheiro de uma organização, esse dinheiro representa um interesse. Agora, pode não ser um interesse direto, obviamente, e nem quis aqui acusar o colega do painel em relação a vir a uma agenda política, mas eu entendo que
por detrás deste relatório, como foi em relação à cobertura que aconteceu em relação ao julgamento em Brooklyn, que nós sabemos depois foi truncado, houve certamente interesses obscuros por detrás desse processo. Agora, quem o fez, não caberá a mim dizer. Agora, em relação ao impacto, obviamente o impacto terá algum impacto. Nós perdemos, por exemplo, apesar dos nossos tradicionais parceiros já tinham interesse de abandonar a ajuda ao governo, ao orçamento do Estado, e a prova disso é que em 2013 ou 2014 reduziu de 23 para 19, em 2015 de 19 para 17, e apenas encontraram um pretexto para abandonar, mas todavia o Estado moçambicano é perene, estamos aqui para encontrar as soluções dos nossos problemas internamente e responsabilizar quem tiver envolvimento neste processo, seja quem for, se for partido político ou líderes deste país. A justiça moçambicana, em última análise, deverá ter um papel fundamental para a radicalização do nosso Estado, da nossa justiça, em bem da verdade. Exato. Frisar que Moçambique é atualmente o país da SADC com a maior dívida pública. Vamos então passar para o último tema. Vou dar 2 minutos para cada convidado. A África do Sul defende o uso imediato do Pacto de Defesa Mútua para o combate ao terrorismo na SADC. Baltasar Faiel, o que é que acha desta comunicação da Ministra, penso eu, da Defesa da África do Sul? A SADC deve ou não ter um poder vinculativo para intervir nos países que fazem parte da cúpula a resolver determinados problemas, como no caso o terrorismo? Então, antes de entrar diretamente, só dizer que o CIP defende 3 princípios: combate à corrupção, promoção da transparência e da integridade. As outras questões que o colega está a falar são questões dele e ele que as defenda à sua maneira. Se ele sabe de algumas coisas do CIP partidária, que venha ao CIP e nos mostre e deixe de andar aqui a especular. Nós sabemos que tipo de agendas é que ele está aqui a defender. E é corrupção promovida pelo partido que ele defende neste país. Esse é o primeiro aspecto. Quanto à questão que me coloca, é importante dizer que estamos a falar de países que compõem uma organização. A organização essa que tem princípios, tem regras, tem formas de atuar. Moçambique é um país soberano, isso eu sempre vou defender. E Moçambique é que tem que decidir que tipo de ajudas quer. Porque ninguém vai vir aqui e nos forçar, de fato, a acertar. Agora, é preciso que assumamos, como Estado e aqueles que nos dirigem, as consequências da nossa forma de atuação. Se algo caminha num sentido ou caminha no outro, e depois as coisas acontecem de forma errada, antes de mais, são os dirigentes aqueles que... É aquilo que acontece, por exemplo, em termos jurídicos, a questão da responsabilidade objetiva. Quer dizer, mesmo que seja um trabalhador a cometer uma infração, depois quem deve assumir isso são os dirigentes desse país. Então, eu penso que nós não temos que cegamente acertar aquilo que a África do Sul diz. Se existem estes pactos, como se referiu a Ana Maria, de fato é importante ver o que é que eles dizem, a que é que eles se referem, porque quer queiramos, quer não, depois de nós assinarmos um acordo ou um pacto ou qualquer coisa do gênero, somos vinculados a esse acordo. Se ele existe e formalmente é válido, temos que nos submeter ao mesmo acordo. Agora, eu penso que cabe às autoridades moçambicanas, de fato, e volto a repetir isto, assumirem uma posição, se aceitam, de fato, aquilo que está a ser dito neste momento, ou se têm uma posição contrária, mas tudo dentro deste espírito, porque tu, quando aderes a alguma organização, seja de âmbito regional, seja de âmbito internacional, mais alargado, tu tens que seguir aqueles princípios. E se aqueles princípios existem lá,
Eu não sei como é que é possível contornar os mesmos, mas Exato. eu penso que, sendo Moçambique um Estado soberano, o nosso governo tem que, de fato, tomar uma posição. Julião, qual é a análise que faz deste posicionamento da África do Sul? Bom, primeiro é preciso dizer que a África do Sul o faz, parece a Ministra das Relações Internacionais, na lei de Pandora, no dia 21 de maio, o faz como o Estado sul-africano, não no contexto da SADC. E é legítimo que o faça. Tem interesse, várias razões, quer de vizinhança, quer de relações históricas que existem entre a África do Sul, a ANC e a Frelimo, e o Estado moçambicano em particular, mas também é preciso chamar a atenção aqui que Moçambique, desde o início deste processo, foi muito claro em relação a que tipo de intervenção ou a que nível de intervenção o país precisa para combater o conflito de Cabo Delgado. E na reunião recente, última quinta-feira, o chefe de Estado moçambicano e o presidente da SADC foi muito claro que para vencer esse mal é necessário a ação conjunta dos vários Estados. Mas isso não significa que, reconhecendo ainda, desculpe, o papel fundamental da SADC na condução desse processo. Mas isso não deve significar a intromissão desses Estados e a própria SADC naquilo que é o destino ou na decisão que o Estado moçambicano deve tomar. Concordando com aquilo que o colega disse, o Estado moçambicano é soberano, a última análise irá escolher aquela que for a opção que melhor responder os desafios colocados, quer em Cabo Delgado, quer eventualmente na zona centro da junta militar, que muitas das vezes passa do lado, porque é um conflito que não alimenta os egos nem as finanças dos países, que neste momento boa parte deles tem interesse em vir em Moçambique. É de chamar a atenção que Cabo Delgado, neste momento, é a zona mais falada, não apenas pela peculiaridade do terrorismo e dos assassinatos, mas também por existirem projetos de grande magnitude de nível nacional e internacional que cria a cobiça dos vários Estados, querendo transformar o Cabo Delgado numa zona de conflito permanente, julgo eu, porque a experiência do continente africano e do mundo manda registrar, por exemplo, no Congo, que é a maior potência mundial em termos de minério, temos uma guerra insustentável há mais de 22 anos, dos quais há um serviço das Nações Unidas com mais de 22 anos que nenhuma solução concreta nós conhecemos. A Síria, o Iraque e a Líbia vão para o mesmo... Portanto, Moçambique deve ter bebido desta experiência, experiência suficiente para tomar decisões que vão ao encontro daquilo que são as especificidades do conflito em Cabo Delgado e, sobretudo, conhecer as valências dos Estados que se propõem a resolver o nosso problema. Sob pena de nós, mais uma vez, cometemos os erros que os nossos vizinhos cometeram e perdurar o conflito, acima de tudo, desvalorizar os nossos recursos em prol de interesses terceiros e não em nosso interesse. Portanto, aqui há que chamar a atenção, a África do Sul, apesar do espírito de irmandade, apesar de ser um país vizinho, já se nota também tem um interesse particular de domínio da região, de ser um interlocutor válido na região. Daí que, a nível bilateral ou a nível, dentro da própria organização que é a SADC, tem um interesse peculiar de que a presença militar em Cabo Delgado deve ser a única solução, como se isso houvesse uma mecânica, uma bola mágica que eles soubessem que isso ia resultar. Mas a que domínio se refere da África do Sul em relação aos países da região? Porque, como é sabido, a África do Sul é a maior economia da África. Olha, eu tenho que corrigir esse dado. A África do Sul, neste momento, é o segundo. Já é segundo. É o segundo. A Nigéria é o primeiro. Mas mesmo assim, vou lhe dar um exemplo da Nigéria, que é a maior economia do continente africano, tem o melhor exército do continente africano, vive com Boko Haram há 30 anos. Exato. Portanto, o que nós temos que fazer, eu concordo com a abordagem do governo de Moçambique, é encontrar um mecanismo que possa se ajustar
aquilo que são as necessidades de Moçambique, sob pena de nós hipotecarmos a nossa soberania. Só uma coisa muito rápida que eu quero dizer. De facto, estas coisas da ajuda são um pouco complicadas. Se nós formos a ver, nos últimos dias, a França foi considerada como responsável do genocídio no Ruanda. Exato. Assumiu Então, essa responsabilidade. Então, eu penso que, de fato, se calhar pensava de forma diferente anteriormente, mas de fato é preciso ter muito cuidado que tipo de ajuda é que o país recebe e que esse que está a ajudar, quais são os interesses a médio e longo prazo. Exato. Porque o problema não é só pensar no gasto neste momento. Porque ninguém ajuda de borla. Não há almoço grátis. Obrigada pela vossa presença aqui no Revista Nacional esta noite. Julião, muito obrigada. Baltazar, obrigada. Espero por si. Uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa semana. Audio Jungle.